Há 50 anos, o psicólogo americano Martin Seligman derrubou todas as ideias sobre o nosso livre-arbítrio. Seligman realizou um experimento com cães usando o esquema de reflexo condicionado de Pavlov. O objetivo era formar um reflexo de medo ao som de um sinal. Se os animais do cientista russo recebessem carne ao serem chamados, os animais do colega americano recebiam um choque elétrico. Para evitar que os cães escapassem antes do tempo, eles eram presos em um arreio especial. Seligman tinha certeza de que, quando os animais fossem transferidos para um recinto com uma divisória baixa, eles fugiriam assim que ouvissem o sinal. Afinal de contas, uma criatura viva fará qualquer coisa para evitar a dor, não é mesmo? Mas na nova gaiola, os cães se sentavam no chão e choramingavam. Nenhum cão pulou o menor obstáculo, nem mesmo tentou. Quando um cão que não fazia parte do experimento foi colocado nas mesmas condições, ele escapou facilmente. Seligman concluiu que, quando é impossível controlar ou influenciar eventos desagradáveis, desenvolve-se uma forte sensação de desamparo. Em 1976, o cientista recebeu um prêmio da Associação Americana de Psicologia por sua descoberta do desamparo aprendido. E quanto às pessoas que experimentam a derrota apesar de seus melhores esforços, vivenciam situações difíceis em que suas ações não têm efeito sobre nada. Ponto e vírgula encontra-se em meio ao caos, onde as regras estão mudando constantemente e qualquer movimento pode resultar em punição. E teoria da impotência aprendida é confirmada pela vida. Não é preciso estar em uma cólera para ser eletrocutado. Pode ser mais prosaico do que isso. Quando estava escrevendo este artigo, pedi a amigos no Facebook que compartilhassem suas experiências de desamparo aprendido, sobre tentativas fracassadas de conseguir um emprego, rejeição após rejeição sem explicação, sobre seu marido, que podia recebê-la à noite com presentes caros e podia ser agressivo sem motivo aparente, de acordo com o seu humor. A história da esposa é quase a mesma, sobre um chefe satisfeito que distribuía multas todos os meses de acordo com alguns critérios novos e ilógicos. Às vezes, você não precisa nem mesmo de um parceiro abusivo ou de um chefe autossabotador. Julia de Mina, uma estudante em um estágio na Coreia, conta que em uma aula o professor deu uma tarefa para a classe. As letras em uma folha de papel deveriam ser usadas para formar os nomes dos países. Quando o tempo se esgota, o professor pede que aqueles que têm certeza da resposta levantem a mão. E assim por diante. Na última tarefa, metade dos alunos já está azeda. Depois de resolver todos os itens, começamos a verificar as respostas, diz Gélia. O lado direito tinha quase tudo certo, e os rapazes do lado esquerdo não tinham nenhuma resposta correta. A última tarefa, DIWVNS, Suécia, foi resolvida apenas por 2 das 10 pessoas do lado esquerdo. E então o professor disse: aqui está a confirmação da hipótese. As 2 versões do teste que fizemos aparecem na tela. Enquanto o grupo da direita recebeu um teste perfeitamente normal, o grupo da esquerda tinha uma letra misturada em todas as tarefas. Era impossível obter a resposta correta no caso deles. O truque estava na última pergunta, sobre a Suécia. Era a mesma coisa para as 2 equipes. Todos tiveram a chance de obter a resposta certa. Mas, nas últimas 5 perguntas, os rapazes haviam-se convencido completamente de que não conseguiriam resolver a tarefa. Quando chegou a vez deles de obter a resposta certa, eles simplesmente desistiram. Como você enfrenta o caos? O que fazer se o desamparo aprendido já está recuperando o território interno? É possível não desistir e se render à apatia? É possível. E é aí que os cientistas e a vida se enfrentam novamente. Remédio 1. Faça alguma coisa. Sério, qualquer coisa. O psicólogo Bruno Bettelheim sobreviveu a um campo de concentração com uma política de caos constante. As autoridades do campo, segundo ele, estabeleciam novas proibições, muitas vezes sem sentido e contraditórias. Os guardas colocavam os prisioneiros em situações em que qualquer ação poderia resultar em punição severa. Nesse regime, as pessoas rapidamente perdiam a vontade e se desestruturavam. Bettelheim propôs um antídoto: fazer tudo o que não é proibido. Você pode ir para a cama em vez de discutir os rumores do campo. Vá para a cama. Você pode escovar seus dentes? Escove os dentes. Não porque você queira dormir ou se preocupe com a higiene. É porque isso coloca o controle subjetivo de volta em suas mãos. Em primeiro lugar, ele tem a opção de fazer isso ou aquilo. Em segundo lugar, em uma situação de escolha, ele pode tomar uma decisão e executá-la imediatamente. O que é importante é sua própria decisão pessoal,
tomada por ele mesmo. Até mesmo uma pequena ação se torna uma vacina contra se tornar um vegetal. A eficácia desse método foi confirmada na década de 70 pelos colegas americanos de Bethlehem. Elaine Langer e Judith Rodin realizaram o experimento em locais onde a liberdade de uma pessoa é mais restrita, uma prisão, uma casa de repouso e um abrigo para sem-teto. O que os resultados mostraram? Os prisioneiros que tinham permissão para organizar os móveis em suas celas e escolher os programas de TV à sua maneira eram menos propensos a problemas de saúde e explosões de agressão. Os idosos que podiam escolher os móveis do quarto, as plantas e os filmes para assistir à noite tinham melhor vitalidade e perda de memória mais lenta. E os sem-teto que podiam escolher a cama do dormitório e o cardápio do jantar tinham maior probabilidade de começar a procurar emprego e de encontrá-lo. A maneira de lidar com isso. Faça algo porque você pode. Escolha o que fazer com sua hora livre antes de dormir. O que fazer para o jantar e como passar o fim de semana. Reorganize os móveis do seu quarto da maneira que se sentir mais confortável. Encontre o maior número possível de pontos de controle onde possa tomar sua própria decisão e executá-la. O que ele pode fazer? Lembre-se dos cães de Seligman. O problema não era o fato de eles não conseguirem pular a barreira. O mesmo acontece com as pessoas. Às vezes, o problema não é a situação, mas a perda da vontade e da crença no significado de suas ações. A abordagem fazer porque eu escolho fazer nos permite manter ou recuperar um senso sugestivo de controle. Isso significa que a vontade não se retira para o cemitério, coberta por um lençol, e a pessoa continua a se mover em direção a uma saída para a situação difícil. Essas são 2. Afaste-se do desamparo, em pequenos passos. As autoimagens de não posso fazer nada, não vale nada, minhas tentativas não me darão nada são formadas por casos individuais. Nós, como na brincadeira infantil ligue os pontos, escolhemos algumas histórias e as conectamos com uma linha. O resultado é uma crença sobre nós mesmos. Com o passar do tempo, a pessoa presta cada vez mais atenção às experiências que confirmam essa crença e deixa de ver as exceções. A boa notícia é que as crenças sobre si mesmo podem ser mudadas da mesma forma. É isso que a terapia narrativa faz. Por exemplo, junto com um profissional de ajuda, a pessoa aprende a ver histórias alternativas, que, com o tempo, são combinadas em uma nova visão. Onde antes havia uma história de desamparo, outra história pode ser encontrada, uma história sobre o valor e a importância da pessoa, sobre o significado de suas ações, sobre a possibilidade de influenciar os eventos. É importante procurar casos individuais no passado, quando fui bem-sucedido, quando consegui influenciar algo, quando mudei a situação com minhas ações. Também é importante prestar atenção ao presente. É nesse ponto que pequenas metas alcançáveis podem ajudar. Por exemplo, arrumar o armário da cozinha ou fazer uma ligação importante que está adiando há muito tempo. Nenhuma meta é pequena demais. Todas as metas são importantes. Você fez isso? Conseguiu? Isso é ótimo. Você precisa comemorar a vitória. É um fato conhecido que onde há atenção, há energia. Quanto mais foco na conquista, mais energizado você fica para uma nova história preferida. Maior será a probabilidade de não desistir. A maneira de lidar com isso. Estabeleça metas pequenas e realistas e não deixe de comemorar a conquista delas. Mantenha uma lista e releia-a pelo menos 2 vezes por mês. Com o tempo, você perceberá que as metas e as realizações se tornarão maiores. Encontre uma maneira de se recompensar com algum tipo de alegria por cada item realizado. O que isso pode fazer por você? Pequenas realizações ajudam a construir um recurso para ações maiores. Desenvolva a confiança em suas habilidades. Amarre novas experiências como contas em uma linha de pesca. Com o tempo, as peças individuais formarão um colar. Uma nova história sobre você. Eu sou importante. Minhas ações são importantes. Eu posso influenciar minha vida. A ferramenta 3. Uma perspectiva diferente. Seligman descobriu o problema e dedicou sua vida e carreira a encontrar uma solução. O cientista descobriu que os animais podem aprender a resistir ao desamparo se tiverem experiência anterior de ação bem-sucedida. Os cães que inicialmente conseguiam desligar a corrente elétrica pressionando a cabeça contra um painel em um recinto continuavam a procurar uma saída, mesmo quando eram imobilizados. Em colaboração com psicoterapeutas renomados, Seligman começou a estudar o comportamento humano e suas reações a circunstâncias externas. 20 anos de pesquisa o levaram à sua conclusão, e tendência de explicar as coisas de uma forma ou de outra influencia o fato de procurarmos agir ou desistir. Pessoas com a crença, coisas ruins acontecem por minha culpa são mais propensas a desenvolver depressão e um estado de desamparo. E aquelas que acreditam que coisas ruins podem acontecer,
Mas nem sempre é minha culpa e isso vai parar um dia. São mais rápidas para lidar e se recuperar de circunstâncias desfavoráveis. Seligman propôs um esquema para reenquadrar experiências e reestruturar percepções. Ele é chamado de esquema ABCD. A. Adversidade. Um fator desfavorável. Pensa em uma situação desagradável que cause pensamentos pessimistas e sentimentos de impotência. É importante começar escolhendo situações que você classifique como não superiores a 5 em uma escala de 1 a 10. Isso tornará a experiência de aprender a reenquadrar o mais segura. B. Crença. Convicção. Escreva sua interpretação do evento, tudo o que você pensa sobre o que aconteceu. C. Consequência. Como você se comportou em relação ao evento. Como você se sentiu no processo. D. Contestação. Outro ponto de vista. Anota as evidências que questionam e refutam suas crenças negativas. I. Energização. Ativação. Que sentimentos, e talvez ações, os novos argumentos e pensamentos mais otimistas desencadearam. Maneira de lidar com a situação. Tente refutar as crenças pessimistas por escrito. Inicie um diário para registrar eventos desagradáveis e trabalhe com eles usando o esquema ABCD. Releia seus registros a cada poucos dias. O que ele pode fazer? Sempre surgirão situações estressantes, mas com o tempo e a prática, você pode aprender a lidar de forma mais eficaz com a ansiedade, não se entregar à impotência e desenvolver suas próprias estratégias bem-sucedidas de reação e comportamento. A energia que costumava servir às crenças pessimistas será liberada e poderá ser investida em outras áreas importantes da vida. PS. Técnicas de segurança. Você está passando por uma experiência difícil e a classifica como 7 ou mais em uma escala de 1 a 10? Você está em um estado depressivo e tudo está desmoronando. Você começou a trabalhar por conta própria, mas se sente pior durante o processo. Os sentimentos de impotência estão aumentando e as percepções negativas sobre si mesmo estão sendo reforçadas. Acredito que, em circunstâncias difíceis, também encontramos nossa própria força. O fato de optar por ler este artigo e tentar os métodos nele descritos já significa que, em seu interior, há uma crença na mudança e na possibilidade de ir para um lugar melhor. A possibilidade de um bom futuro além das circunstâncias atuais.